Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde, Boa tarde, doutora Dina, como está? Bem, muito obrigado. Espero que os nossos ouvintes estejam bem, tenham tido um excelente fim de semana e estejam aqui de novo connosco para termos esta pausa de café virtual e começarmos a falar pelos temas da semana. Vamos a isso. Boa tarde a todos os ouvintes também que estão a ver-nos agora. E boa tarde a si também. Obrigada. Vamos lá a este novo capítulo. É verdade. Doutor, esta semana tivemos como notícia recente, aliás, foi ontem divulgado, que a Rússia tinha registado a primeira vacina Covid. Sabemos também que existem mais 26 vacinas na calha, entre aspas, candidatas ao combate desta pandemia. E eu gostava que nos explicasse, quer a mim, quer aos nossos ouvintes, qual é a sua opinião de assim, surgir uma vacina tão rápido, ou se acha que é possível surgir uma vacina assim tão rápido, ou teremos ainda que conviver muito tempo com este vírus? Não, a questão aqui de surgir rápido e o mundo, digamos, está com alguma dificuldade em saber se não se está aqui a saltar fases, porque antes de mais era importante que se explicasse aos nossos ouvintes que as vacinas têm três fases. Exatamente. Portanto, e porquê é que o mundo ocidental vê isto com alguma desconfiança? Então vamos primeiro informar como é que estas coisas se inicia uma investigação científica de um medicamento ou de uma vacina. Ele primeiro é testado em animais, ratos e macacos, depois passa para a fase 1, que é algumas dezenas de pessoas para testar quanto a efeitos secundários que possam surgir e para acertar doses, para saber qual é a dose ideal para. Depois passa para a fase 2, e a fase 2 é uma fase em que envolve já algumas centenas de pessoas, 500, 600, 700 pessoas, e aí sim para ver o impacto que esta vacina tem já num leque mais alargado. Perdão. Seguidamente passamos para uma fase 3 e aí já temos na casa das milhares de pessoas a serem testadas, e aqui normalmente faz-se muitas vezes portanto, vamos vacinar as pessoas e depois vamos cruzá-las com placebo. Portanto, algumas pessoas estão a ser vacinadas e as outras estão a ser vacinadas com, entre aspas, com água, placebo, para depois cruzar a eficácia clínica da vacina com uma coisa que dissemos, ok, estamos aqui a dar uma vacina e não estamos a dar nada. E vamos ver qual é o impacto que esta vacina tem. Aquilo que o mundo ocidental está de pé atrás é se aqui não se está a passar de uma fase 1 para uma fase 3. E até qual é o risco que isto traz? O risco que isso traz é que há uns anos atrás saltou-se uma fase numa gripe e tentou-se vacinar crianças, e o que aconteceu é que essa vacina, como saltou a fase, o impacto que isto pode ter é estarmos a contaminar as pessoas. Em vez de as estar a vacinar, estamos a contaminá-las, se não for bem testada. Daí algumas reticências que está a acontecer no mundo científico, se a Rússia não está a saltar essas fases, e em vez de ter um impacto positivo, vai ter um impacto negativo ao estar a vacinar em massa,
não sabendo, na casa dos milhares, qual é o impacto que isto vai ter. Portanto, essa é a questão que aqui pode acontecer e o risco que isto pode acontecer, querer ser mais papista que o Papa, como diz o povo. Claro. Essa é a questão. Estarmos a entrar aqui outra vez numa guerra fria, não? Sim, a guerra farmacêutica, eu felizmente, e digo felizmente porque acho que pelo menos era no meu tempo, há 20 anos atrás, a farmacêutica era uma grande escola. E eu tive essa escola da farmacêutica, portanto, iniciei como delegado de informação médica, passei a chefe de equipa, passei a diretor, portanto, fiz a carreira toda na farmacêutica e é uma guerra tremenda, porque aquilo que eu li é que há, de facto, 135 vacinas Covid-19 em investigação, e das quais 26 ou 28 estão na fase 3. Portanto, na fase 3, que é já na experiência em largos milhares de pessoas, normalmente voluntários. Agora vamos esperar por resultados. Mesmo esta vacina foi feita assim em tempo relâmpago, porque normalmente estas fases demoram alguns anos e, portanto, veja que por isso é que se fala sempre em ano e meio. E mesmo assim, às vezes a fase 2 demora 2 anos, a fase 3, porque depois é preciso cruzar estes dados todos, quer dizer, e avaliar 200 ou 300 mil pessoas não é assim. Pois isto é feito em vários locais, com várias equipas e, portanto, em vários hospitais. Portanto, isto depois obedece a regras extremamente criteriosas. Portanto, isto demora algum tempo e vamos ver, quer dizer, era bom que de facto seja a Rússia, seja quem for, que de facto que essa vacina seja positiva e que aumente exponencialmente a imunidade do indivíduo já vacinado. Por aquilo que li, 20 países já encomendaram 1 milhão de vacinas, o que não é nada. São Claro. 50 mil vacinas para cada país, dá 1 milhão de vacinas. A Rússia, estou a falar da Rússia. Sim. Doutor, sabemos que Portugal está fora, ou melhor, está fora da corrida das vacinas, ou está fora, e que há farmacêuticas que até estariam interessadas em participar na investigação. Não acha que o facto de Portugal não estar dentro desta corrida tem alguns aspectos negativos? Ou seja, se Portugal estivesse dentro da pesquisa científica com as nossas farmacêuticas que cá temos, não teríamos uma vantagem na possibilidade de produzir a vacina dentro do nosso próprio país e não ficarmos em lista de espera, por exemplo, numa vacina que é criada no estrangeiro e que obviamente terá sempre a tendência portanto, neste momento, é uma pandemia mundial, portanto, serão sempre muitos os países a querer comprar. Estando nós fora da corrida da investigação, não estando propriamente dentro da investigação, não acha que é um aspecto negativo? Sem dúvida, mas aí temos que nos limitar à nossa insignificância. Não é? De país pequeno. Porque repare uma coisa, quando eu fiz quando eu fiz a minha primeira licenciatura na área da gestão, dizia-se à época que os países desenvolvidos eram sempre aqueles países que tinham um setor primário forte, uma forte agricultura, uma forte indústria pesada, e isso era sinal de vitalidade e de país desenvolvido. Eu acho que isso é verdade, mas a investigação científica tem que estar a par deste setor primário. Exatamente. E
E nós, a nossa agricultura, como sabe, coitada, a indústria pesada fechou toda nos anos, na década de 80 do século passado. O que eu quero dizer com isto é que, de facto, e nós temos bastantes investigadores científicos no estrangeiro, a trabalhar no estrangeiro, formadinhos e saem daqui já com doutoramentos feitos e vão trabalhar e pegam destaque lá fora. Agora, a questão que aqui nós temos que falar é se nós temos condições e se criamos essas condições aos nossos investigadores que façam essa investigação aqui. Porque já que gastamos, e os pais desta gente gastam rios de dinheiro para fazer uma licenciatura, para fazer um mestrado, para fazer um doutoramento, que isto custa milhares de euros. Estas coisas não custam medos e sonhos, isto custa milhares de euros. E o tempo que esta gente gasta para atingir isto, e depois pós-doutoramentos, e vão por aí afora. Agora, é que esta pergunta que a doutora Dina faz, e estava a prestar-nos aqui o resto do dia a falar. Porque, repare, não sei se as pessoas têm noção que em Portugal esta gente são bolseiros. São precários. Mais que precários, são bolseiros. Quando acaba a bolsa, chapéu, fica desempregado. O senhor professor catedrático muitos deles são já professores, ficam desempregados. Se não tiver, se estiver só ligado à parte científica, se não tiver uma faculdade por trás, acaba a bolsa, acabou, não há mais nada. Portanto, como é que é possível motivar esta gente de grande qualidade a fixá-los no nosso país? Não, esta gente muitas vezes vai-se embora. Ficam por aqui, se tiverem que fazer o seu doutoramento e tal, e depois arrancam. Porque depois são mesmo os países desenvolvidos que os vêm cá buscar. Porquê? Porque estes indivíduos são prontos para trabalhar, quer dizer, a parte dolorosa já está para trás, o nosso Estado já pagou, que é para depois, é que ao menos podíamos dizer assim, ok, vocês levam a massa cinzenta, mas pagam aqui qualquer coisa, como nas transferências dos futebolistas, não é? Não é? O futebolista, depois, o clube tem que pagar a formação ao clube formador, portanto, até àquela idade eles pagam. Nós aqui não fazemos isso. Mas quando se gasta rios de dinheiro, às vezes em coisas que não lembra ninguém, porque é que não se cria condições para termos investigação própria? Na farmacêutica nós temos um laboratório chamado Bial, que já faz alguma investigação. O que não é mau, quer dizer, e foi preciso grande resiliência do administrador da Bial até chegar a esse ponto. E temos que lhe tirar o chapéu, porque de facto, e já tem um produto no mercado fruto da investigação nacional. Todavia, muitas vezes, estas coisas são muito mais fáceis nós falarmos do que elas acontecerem na prática. Porque mesmo, agora imagino que a Rússia até aquilo, eles não saltaram fase nenhuma, aquilo está impecável, a vacina é 5 estrelas. Mas pôr numa linha de produção, numa empresa que é vocacionada para fazer vacinas, pôr na linha uma outra vacina, muitas vezes implica mudar estruturalmente máquinas, se a vacina tem um modo não é? Porque depois há vacinas que são injetáveis, há outras que vão em comprimidos, quer dizer, depois é preciso ajustar todo o meio de produção para esta nova vacina. Isso implica custos. Agora imagine que nessa fase da fase 3, aquilo até não dá sucesso. Entretanto, você alterou o meio de operação da sua fábrica para produzir vacina Covid-19 e, entretanto, aquilo foi um flop. Não dá.
olha, temos que voltar a investigar, outra vez ir para a banca de trabalho e investigar. Pois, mas entretanto a produção já gastou dinheiro, e são milhares ou milhões, para fazer produções em grande escala. Portanto, estas coisas às vezes é preciso que tenhamos noção que não são assim tão fáceis. São muito mais fáceis às vezes nós, em conversa de café, dizermos isto é fácil, tá? Não é. E depois é preciso ver que se ela vier é para vacinar em massa, e são milhões e milhões e milhões disto. Portanto, Sim, não é fácil a sua produção. Fácil em termos de produção em massa, não é? Portanto, sim. Essa é a questão. Portanto, às vezes, porque também é bom que a pausa para um café virtual também tenha esta componente de transmitir cultura geral, informação, que muitas vezes é importante quando ouvimos um amigo a dizer, é alto lá que isso não é bem assim, porque eu ouvi dizer isto, e portanto isso depende de muitas coisas e que não é assim tão linear. Nós temos produção de medicamentos nacional, não acho que tenhamos produção de vacinas. Portanto, às vezes isso depois teríamos que adaptar aqui as nossas empresas mas aí temos as multinacionais que podem vir para cá e quero eu crer que o nosso país esteja de braços abertos para receber essas empresas multinacionais para virem produzir as vacinas aqui. Temos aqui bom sol, qualidade magnífica para fazer estas coisas. claro. O sol é entre aspas, estou a brincar. Portanto, entretanto, acho que é bom continuarmos todos a manter o distanciamento social, a usarmos máscaras e não estar à espera que a vacina caia tão rapidamente do céu, porque mesmo que a vacina russa possa estar capaz e não tenha saltado fase nenhuma, só em janeiro de 2021 estará disponível para o mundo. E disponível para o mundo não quer dizer que esteja disponível para todos os países, não é? Portanto, sim, não se produz 200 ou 300 milhões de doses assim, não é? Exatamente. E depois estas coisas, doutora Dina, isto e nossos ouvintes, isto é como tudo, quer dizer, você tem uma empresa, você tem uma empresa de polos, e tem um país que lhe compra 100 milhões de polos e tem outro que lhe compra 10 milhões de polos. Você primeiro produz polos de 100 milhões e o de 10 milhões que espera. Claro. E portanto nós, por isso é que eu comecei, temos que saber que somos um país pequeno e isso traz algumas limitações. Daí, se calhar, a ideia de nós próprios também podermos entrar nessa guerra e nessa corrida da investigação seria interessante e seria uma mola impulsionadora para nos levar para outros patamares de desenvolvimento e não de país em vias de desenvolvimento. Não é? Claro. Doutor, deixando agora Covid para trás, se calhar não deixando tanto Covid para trás, mas porque o Covid também é um pouco responsável pelo assunto que vou abordar, mas tem-se falado muito que a grande pandemia, e já se falava antes do surgimento do Covid-19, que a grande pandemia deste século é da saúde mental, de problemas de saúde mental. Eu acho que realmente é verdade, acho que o Covid-19 veio agravar essa situação e veio agravar porque a maioria das pessoas não estava preparada para uma situação como nós tivemos, de confinamento e de estar em isolamento e privação da sua própria liberdade e estar também confinada a estar diariamente, embora com os seus familiares, a estar 24 horas sobre 24 horas. E não só isso, pessoas que já tinham patologias que foram descuidadas durante o confinamento, não é? Foram pessoas que deixaram de ir a consultas, que deixaram de ir a psicólogos, que deixaram de ir a psiquiatras, que deixaram de ser assistidos. Isto é um assunto que tem sido debatido
pelos seus colegas, e eu pergunto se acha que o Serviço Nacional de Saúde está a cautelar esta situação, porque eu pessoalmente acho que a saúde mental em Portugal tem sido particularmente desprezada, não só pelo Serviço Nacional de Saúde, mas também pelo próprio Estado. Acho que a saúde mental não é tratada devidamente como é tratado um problema oncológico, como é tratado um problema, sei lá, renal, como um problema de outra ordem, de outra especialidade. E, ao fim e ao cabo, os aspectos psicofisiológicos que a saúde mental traz podem fazer surgir outras doenças, e daí eu perguntar-lhe se acha que realmente o nosso Serviço Nacional de Saúde está ou não a cautelar esta situação, e se está preparado para o que possa vir em termos de saúde mental, que eu acho que futuramente vamos ter muitos problemas de pessoas com situações de saúde mental e que não podem e que não conseguem ser atendidas nos serviços de saúde do Estado, porque, vejamos, existem outros serviços de saúde, nós deixámos de fazer cirurgias, nós deixámos de atender doentes oncológicos, nós deixámos de fazer a despistagem de determinados cancros, deixámos de atender cirurgias prioritárias, e, portanto, aquilo que eu penso é que realmente o nosso Serviço Nacional de Saúde não está tão bem preparado como se quer crer. E, portanto, qual é a sua opinião? Pronto, é preciso ter noção que a saúde mental em Portugal tem sido alvo de desinvestimento. Ponto 1. Portanto, nesse campo, claro que sim, que vamos ter aqui graves problemas, mas deixe-me só dizer uma coisa. O pós-Covid, ou o Covid e o pós-Covid, portanto, já estamos aqui a falar quase no day after, vai trazer duas grandes consequências. A primeira, o problema financeiro, e o segundo, o impacto, a tal crise mental da população, que vai ser consequência desse problema financeiro. Ou seja, o tal desemprego que leva a uma diminuição drástica do dinheiro que entra em cada lar, todos os meses. É preciso ter noção que, quando houve a crise de 2007-2008, a crise internacional, que nós também entramos nessa onda, nós, nessa altura, tínhamos 19% da população que sofria de doenças mentais, portanto, e a doença mental começa de uma obsessão a uma depressão, quer dizer, não tem que ser com todo o respeito, de uma pessoa deficiente mental, quer dizer, estamos a falar de doenças mentais, e aí temos um saco enorme de várias doenças. Portanto, tínhamos 19%, e em 2015, quando começou a retoma pós-crise, nós tínhamos 35% da população a sofrer de doenças mentais. Portanto, o que quer dizer que nós, quando começámos a subir e a sair dessa retoma, caímos outra vez para níveis muito piores do que o que tínhamos. Só para termos uma ideia, doutora Dina e os nossos ouvintes que nos ouvem, para termos uma ideia do que é isto, porque às vezes os números dizem alguma coisa. É que de fevereiro a abril, portanto, estamos aqui a falar de 2 meses, houve um aumento de 40 mil pessoas desempregadas fruto do Covid. Isto é uma autêntica barbaridade. E claro que isto vai ter impactos a nível de saúde mental. Agora, se estamos preparados, nós não estávamos antes e não sei se vamos estar depois. Porque a questão é esta. E eu, já num programa sobre depressão,
que tive na Antena Livre, cheguei a propor, nessa altura, que se coloquem equipas de psicólogos a nível de centros de saúde. Porque nós somos o país que mais psicofármacos consumimos. A nível europeu, somos o top, quer dizer, nós consumimos aí, somos para a farmacêutica que tenha produtos psicotrópicos, este país é pequeno, mas tem aqui bom mercado, porque a malta faz isso com muita facilidade. Para terem e depois isto é completamente errado. Eu tive um doente na semana passada com uma depressão, curiosamente, depressão porque tem uma empresa familiar, é um mecânico, entretanto deixou de ter trabalho como tinha, portanto as despesas continuam lá fixas e ele não tem carros para compor e ele está deprimido e a vizinha deu-lhe um medicamento que lhe fez bem a ela e ele também estava a tomar o medicamento da vizinha. Está a ver, quer dizer, por isso é que nós temos consumo de psicotrópicos, que é assim uma coisa louca. Mas você não pode fazer uma coisa dessas, portanto, mas não vai ao médico porquê? Agora está aqui, está bem, mas nunca faça isso, quer dizer, os médicos são aí para isso. Portanto, o que eu quero também dizer com isto é que isto vai ter impactos monumentais, porque repare, e vai pôr em causa a nossa latinidade. Nós somos latinos, gostamos do beijo, do abraço. Repare, os portugueses muitas vezes beijam, depois ainda dão um abraço, aquilo tem que ficar mesmo selado. Agora você não pode fazer nada disso. Eu tive aqui um doente ontem que me esteve a contar que houve uma pessoa que vinha de França e era para dar um abraço, mas como não trazia máscara, o amigo português, portanto, que não é imigrante, disse: epá, não me abraçes, que eu não quero que abraço. Tu não trazes máscara, não trazes nada, fiquemos com o abraço assim. E ele deixou de falar com ele. O imigrante deixou de falar com ele de novo, recusa-se a falar com o homem porque lhe recusou um abraço. O abraço, o beijo, quer dizer, isto vai ter impactos, porque nós não somos assim. Os nossos pais, que nós estávamos habituados a ir lá, a entrar lá, agora temos sempre algum distanciamento, porque temos algum medo de os estar a contagiar. Isto tem impactos mentais, porque nós não somos assim. Portanto, ter noção disto. E depois é o facto de facto do desemprego trazer uma grande alteração. Nós já tínhamos grandes discrepâncias sociais e agora vamos ter ainda mais cavadas. Agora, deixe-me só dizer-lhe assim e a todos os ouvintes, não me levem a mal. E eu posso usar um exemplo que ouvi ontem. Eu queria dar o meu exemplo, mas também queria partilhar convosco o exemplo que eu ouvi ontem, que é assim um exemplo delicioso. Nem tudo é mau. Este Covid também não é mau, quer dizer, é mau, mas vejamos a parte positiva. O indivíduo que fica desempregado, se calhar tinha projetos que, porque estava empregado, porque estava acomodado, se calhar nunca quis implementar esse projeto, porque estou bem, tenho um bom emprego, pagam-me a horas, estou bem, e aquele projeto ficou na prateleira. Exatamente. Então, se calhar, é o momento ideal para pormos esse projeto em andamento. Eu falo por mim, o sítio da cura, esse projeto de telemedicina, se não houvesse Covid, eu não, quer dizer, eu era capaz de o fazer. Não sei se teria algum dia tempo para o pôr em prática. E foi preciso eu estar em confinamento, sem fazer nada, a pôr umas leituras em dia. Então o que é que eu fiz? Olha, aventurei-me a fazer um site para o Sítio da Cura. Registrei a marca Sítio da Cura. E comecei a trabalhar em telemedicina. Mas era um projeto que eu tinha. O projeto estava na minha cabeça há 2 ou 3 anos. Portanto,
nem tudo é negativo, a gente tem que, muitas vezes, fazer pela vida. E se calhar este momento é um momento ideal para nós pormos alguns projetos que tínhamos em prateleira e que nunca tivemos coragem para o fazer. E agora o que é que temos para perder? Nada. Portanto, vamos embora. Eu queria-vos partilhar uma história que ouvi ontem de uma colega licenciada em medicina convencional que teve que trabalhar enquanto jovem porque os pais não tinham capacidade sequer para ter lá a estudar numa escola secundária, quanto mais numa faculdade de medicina. E ela, enquanto teenager, sempre trabalhou e estudou, e hoje é licenciada em medicina. Portanto, as coisas não são impossíveis. O impossível está aqui na nossa cabeça e no dicionário. Porque o impossível só existe até o momento de alguém o tornar possível. Portanto, se o outro o torna possível, é porque não é impossível. O impossível muitas vezes está na nossa cabeça. Portanto, não percamos a oportunidade, muitas vezes, de colocar alguns projetos, nem que seja como teste, vamos ver se isto tem pernas para andar, com pequenos investimentos, e vamos avançando com pequenos investimentos. Mas se calhar é uma boa oportunidade para pormos estes projetos que estavam emparteleirados Fora. Exatamente. E superar. E separar. Sim, porque a competência que agora nos está a ser pedida é a superação e, acima de tudo, a resiliência, não nos deixarmos afetar por isto. Claro que há momentos bons e momentos maus, mas nós também no ano temos 4 estações. Temos estações com mais sol, estações com frio e com chuva, mas é preciso ver que o dia nasce da noite. Só quando nós estamos perante grandes dificuldades é que nos aguça, digamos, a perspicácia, o poder criativo. Esse poder criativo é aguçado quando nós estamos em angústia. Os grandes poetas, quando estão down, quando estão psicologicamente em baixo, é quando eles se superam. Portanto, e as grandes obras de arte são feitas muitas vezes em condições psicológicas péssimas, mas é isso que nos aguça, digamos, esse poder, esse querer de ir mais além, de fazer melhor. E de superar. Exatamente, exatamente. Ok, doutor. Vamos falar de bebés. Muito bem. É Vamos uma falar. área que eu percebo um bocadito. Pronto, é um tema que eu acho que esta semana sei que o doutor foi novamente pai, entre aspas. Aliás, Pois o é. doutor é pai de muitos bebés, o que por si só me faz mais uma vez dizer os meus parabéns. Muito E obrigado. muitas felicidades para os bebés que vieram ao mundo e também muitas felicidades para o seu trabalho, que sei que continua a trabalhar na área, não é? O doutor é especialista, é mestre especialista em infertilidade e, portanto, imagino que que sinta uma alegria imensa e um sentimento de dever cumprido quando ajuda a realizar o sonho de um casal de trazer um bebê ao mundo. Ou seja, quando um casal já tentou tudo por tudo e não consegue, nem mesmo na medicina convencional, gerar um filho e consegue na medicina alternativa, através de si, penso que para o doutor deve ser uma alegria imensa, deve ser, não sei, deve ser mesmo um sentimento de missão cumprida, não é? É por várias razões. Primeiro, porque estamos a gerar vida. E isso é algo que Maravilhoso. é algo de maravilhoso.
eu tenho duas áreas que trabalho muito, que é a área da infertilidade e a área do cancro. São áreas antagónicas, Exatamente. mas são áreas complexas e como eu gosto de tudo o que é difícil, portanto, gosto imenso, gosto imenso. Na área da infertilidade tenho tido esse prazer de dar vida a alguns projetos de alguns pais. Este caso é um caso, foi o meu primeiro caso em que não foi a mãe que teve esta bebê, não era infértil, portanto, ela surge com 13 semanas de gravidez e com hemorragias há um mês e com risco de aborto espontâneo, com risco aumentado de aborto espontâneo. Este é o caso. Assim contado, de forma muito resumida, é este o caso. Esta mãe vinha acompanhada pela especialidade, medicada pela especialidade, sem grandes resultados. E por isso é que ela me contacta na tentativa de eu lhe fazer parar aquela hemorragia e de, digamos, anular o risco de aborto espontâneo. E ela trazia, digamos, um descolamento da placenta, portanto havia um risco acrescido de aborto. A medicina chinesa, nesta área, é simplesmente fantástica. E eu posso lhe dizer, em casa própria, a minha filha e a mãe da minha filha também teve um descolamento da placenta. E na altura eu nestas coisas sou muito prático, não me impinjo, eu não gosto que me impinjam nada, portanto eu não gosto disso. Logo eu costumo dizer, eu não sou um bom vendedor, eu não consigo fazer isso aos meus doentes, porque não faço. Inclusive, à mãe da minha filha eu também não fiz, e diz, olha, tu podes tratar isto via medicina convencional ou se quiseres eu trato isto. E 15 dias depois fazemos nova ecografia e à partida a placenta estará boa. E ela optou pela medicina chinesa e 15 dias depois fomos outra vez fazer nova ecografia e a placenta estava impecável. O colega disse que, olha, o medicamento que eu receitei, mas olha, doutor, eu não tomei um medicamento, foi o meu marido que me resolveu isto e está resolvido através da medicina chinesa. Pronto, e ficou. E este caso que nasceu desta bebé, foi igualmente assim, portanto, 15 dias depois esta mãe estava sem hemorragia e com a placenta perfeitamente normal e passou o resto do tempo tranquila a fazer o seu tratamento para evitarmos situações semelhantes, evitar um aborto espontâneo. Mas a verdade é que ela depois passou uma gravidez tranquila até ter a bebê. E, portanto, este foi o meu primeiro caso que me surge com este problema para ser resolvido. Portanto, mas também é verdade, e ela escreve que se não fosse o tratamento, ela não teria o bebê, porque já lhe tinham dito que não havia assim grandes hipóteses. E a verdade é que se conseguiu e a criança... é uma bebé toda matulona, portanto, como vem na minha publicação. Portanto, agora, isto de facto é importante, aquela mensagem que eu recebi às 6:30 da manhã é reconfortante muito, porque não só, como disse, porque é o dever cumprido, mas também é um objetivo meu, que eu sempre tive e isto pode ser paranoia, mas eu também sou um ser humano. Desde o início que eu tento demonstrar à classe médica de medicina convencional, aos meus colegas de medicina convencional, que a medicina chinesa e a medicina homeopática têm um local próprio e que pode ser uma ajuda brutal para o doente. E por isso é que eu sou um grande defensor de medicina integrativa, exatamente por isto. E a medicina integrativa é termos um doente ser visto pela medicina convencional,
pela medicina chinesa ou pela medicina homeopática e dizemos, então, o que é que tu tratas e o que é que eu trato? E então aqui o doente vai ter o melhor de várias medicinas. E isto é que é importante. O doente é o nosso troféu. Portanto, não é quem é que tratou o quê. Não interessa isso. O que interessa é que o doente esteja bem. Esse, para mim, é o maior troféu. Portanto, se o doente estiver bem, eu estou bem. Eu costumo dizer isto, e se calhar a doutora Dina, como minha doente, também já me ouviu dizer isto. Se você andar bem, eu estou bem, estou tranquilo. Eu posso dizer que era sua doente há 3 ou 4 semanas e que me queixei que me queriam tirar um ovário por causa de um quisto, se bem se recorda, e, portanto, quando cheguei à consulta a Coimbra, toda a classe médica, toda a equipa, portanto, que me estava a acompanhar e pronta para marcar uma cirurgia, ficou espantada porque o quisto tinha desaparecido. E, portanto, o meu ovário ainda hoje se conserva aqui em perfeitas condições, não é? Exatamente. Mas olha, mas é incrível que eu também tenho, mas eu tenho um caso que também recebi uma mensagem, porque eu vou recebendo estas mensagens, não faço questão de publicá-las todas, publico aquelas, pronto, normalmente um bebê é sempre giro, até porque a nossa população está a envelhecer e alguém vai ter que fazer alguma coisa para remar contra a maré, mas eu já fiz a minha parte, eu tive 4, doutor. Ok? Agora, eu ainda ontem, acho que foi ontem, que recebi uma mensagem de uma doente minha que tinha uma endometriose do tamanho do mundo. Portanto, uma endometriose que lhe invadiu o intestino. O intestino, sim. E foi operada ao intestino, que, bem, ela chegou num estado caótico, simplesmente caótico. E ela agora foi fazer exames e mandou uma mensagem a dizer muito obrigado porque de facto o meu médico, o meu ginecologista que me seguia diz-me a sua endometriose está impecável, pode engravidar quando quiser, porque a endometriose é um fator de infertilidade. Portanto, mas agora respondendo à sua questão diretamente, que de facto é muito bom quando vemos isto, mas também eu tenho o reverso da medalha, estas coisas não são todas um mar de flor, um mar de rosas. Eu tenho casos em que não dão cavaco às tropas, não é? Quer dizer, eu tenho que me recorde duas ou três mães que são mães hoje devido ao trabalho que produzi nelas e que entretanto tiveram os seus filhos e não sei, quer dizer, por exemplo, nasceu-me uma criança há 4 meses atrás e soube por uma prima que anda a tratar-se comigo que me disse, porque eu não soube nada, não me disseram nada. Há 2 dias atrás também me nasceu, ontem, não, perdão, foi ontem. Ontem nasceu-me outra criança e eu só soube porque a mãe é minha amiga de Facebook e publicou qualquer coisa no mural dela e aquilo surgiu-me, porque eu também oficialmente não sei de nada, absolutamente de nada. Portanto, eu acho que isto... Doutor, acho que porque normalmente eu vou dizer uma coisa, quando as minhas grávidas engravidam, passo ao pleonasmo, eu digo, olha, eu quero ser a segunda pessoa a quem quando você engravidar, eu quero ser a segunda pessoa a saber para além do pai, portanto, o pai o primeiro e eu o segundo. Mas quando tiver o bebê também era bom que me dissessem alguma coisa. Mas tenho também casos destes que, claro, fico triste com este tipo de atitudes, porque são pessoas que acho que é ingratidão, quer dizer, se pura e dura, não vejo isto por outra maneira, porque nós devemos ser gratos quando nos fazem um bom trabalho e quando as pessoas se empenham da alma.
Eu, quando faço o meu trabalho, eu empenho-me no meu todo. Não é só o meu cérebro a pensar, mas é a minha alma que também ali está. Porque eu adoro aquilo que faço. E não faço porque, olha, porque preciso de ganhar dinheiro e em vez de fazer isto, podia fazer outra coisa qualquer, deu-me na cabeça para fazer isto. Não é verdade. Porque eu, quando fui para a medicina chinesa, fui porque era aquilo que eu mais queria. Eu, quando Muito fui bem. eu, quando fui para a gestão, e as pessoas que me conhecem mais intimamente sabem que isto é verdade. Eu, quando fui para a gestão, a minha primeira opção sempre foi medicina chinesa. E fui desmotivado por um colega de medicina convencional para não o fazer. E depois a minha segunda era gestão, pronto, e eu fui para a gestão. E até porque, como estava na farmacêutica, era um meio de eu subir na carreira. No entanto, depois quis fazer um MBA em gestão, na Nova, e comecei a pensar, não, mas porquê é que vais fazer o MBA? Estás em topo de carreira, na altura já era diretor, e estás em topo de carreira, o melhor é ires fazer... eu sou aquariano, e os aquarianos sonham muito, e eu sou um indivíduo de sonhos. Dizem, pá, o teu sonho sempre foi medicina chinesa, nem que seja para tratar os teus pais por carolice, ou os amigos, e eu vim-me embora, não quero mais nada disto, eu vou para a medicina chinesa. E no fim de me licenciar em medicina chinesa, fazia umas consultas em part-time em Lisboa e veja, e por isso é que eu há bocado dizia que nem tudo que é mau é assim tão mau. E Exatamente. eu, como diretor na farmacêutica, e pedi a minha demissão para seguir o meu sonho. Como diretor, passei de um grande ordenado para zero. Mas é, E comecei depois de sair de Lisboa e fui abrir o consultório em Mangualde e dava umas formações e depois fui provando um a um que de facto tinha competências e a medicina chinesa era capaz de fazer coisas engraçadas. E foi a infertilidade que me fez o trampolim. A minha primeira bebé foi em Mangualde e a mãe era uma pessoa que toda a gente sabia que era infértil e que queria. E depois, quando a viram grávida, claro que estas coisas depois começam-se a saber, e o consultório de Mangualde começou a fazer parte do mapa de consultórios de Mangualde a partir do nascimento da minha primeira bebé. Portanto, a primeira e a terceira têm a mesma mãe. Na altura, entre a primeira e a terceira, houve 2 anos que separaram, portanto, veja, e eu este ano vou ter para aí 5 ou 6 bebés no filho. Mas na altura, em 3 anos, tive 3 bebés. Portanto, um bebé por ano. E agora, pronto, agora as coisas têm outro ritmo, mas é o que eu digo, a ingratidão muitas vezes é extremamente desagradável e isto acontece, quer dizer, eu estava a dizer há pouco se eram 2 ou 3, não, mas são 3 e agora recordei-me, uma delas até é enfermeira, engravidou e não disse mais nada, está resolvido. doutor, estava agora a ouvir o primeiro que eu tive, o segundo, os que eu tive depois, o doutor fala realmente como se eles fossem seus. E eles são realmente um bocadinho seus. São porque muitas vezes, repare, porque a questão, às vezes as pessoas não têm noção. Porque, repare, uma doente infértil, só para termos uma ideia, aquela criança que nasceu há 4 ou 5 meses, que a mãe não disse rigorosamente nada, nem o pai, nem nada, não quiseram saber de nada. Esta doente apareceu-me ela tinha 2 a 3 menstruações por ano. Por ano. Meio ano depois estava a fazer menstruações certinhas. 9 meses de tratamento, ela engravida. E estamos a falar de uma senhora que andou mais de 10 anos, 14 ou 15 anos, creio que no Hospital de São João, na consulta de infertilidade. E 9 meses depois, esta senhora engravida.
Pura e Então, simplesmente, ela que se faz tarde, não deu cavaco às tropas, tinha marcado um tratamento a seguir. Portanto, imagina, ela hoje fez tratamento. uhum, Entretanto, soube, de hoje até uma semana depois, soube nesta semana que engravidou. Na próxima consulta que estava marcada, falta, não diz rigoroso, não diz, olha, eu vou faltar, desculpe lá, ou vou, já estou grávida, vou-me embora. Não, não dá cavaco a ninguém, falta a consulta. Eu não sei porquê, não é? E venho a saber por uma prima que a senhora estava grávida. E o mais engraçado é que estas pessoas, é que uma pessoa que é engravida na minha consulta, eu depois preciso fazer o tratamento que vem a seguir, que é o evitar um aborto, porque o aborto é muito fácil acontecer num doente infértil. Portanto, se a primeira fase é tornar aquele doente fértil, a segunda fase é evitar um aborto espontâneo. Esta senhora, como fez esta coisa toda, a prima dela esteve-me a dizer que ela passou os 9 meses numa cama. Escusadamente, porque se ela estivesse a fazer tratamento, ela passava os 9 meses tranquila. claro. Agora, o que é isto? Eu A só tenho ingratidão. uma. Isto é ingratidão pura e dura, não é? Quer dizer, é usar e deitar fora, pronto, já tenho aqui o problema resolvido, vou-me embora. Eu costumo dizer, eu não obrigo as pessoas a irem ao meu consultório. Esta senhora está na sua liberdade extrema para dizer, ok, está resolvido. Eu, mesmo que eu diga, olha, mas dá um risco de aborto. Não, não, mas eu não quero ir mais. Tranquila, não tem problema nenhum. Mas há uma Claro, coisa que acho que deve ser dita, que é, epá, olha, eu não vou porque engravidei, o meu objetivo era engravidar, agradeço imenso, estou grávida, tranquilo. Mas não tem problema nenhum. Agora, bater com a porta, não dá cavaco que está grávida. E se não disse que estava grávida, obviamente não me disse quando teve bebê. Eu, como tenho uma prima que é minha doente, eu acabo por saber, porque depois também perguntei, então a sua prima, olha, ela está grávida. Bom, vim querer saber. E agora, há uma semana atrás, perguntei, olha lá, a sua prima já teve bebê? Ah, então o bebê já tem 4 meses. Pronto, está bem. Estas coisas são assim. ó doutor, isso leva-me a pensar aqui a pensar, e às vezes realmente eu deparo-me com algumas situações de ingratidão. E isso leva-me a pensar que as pessoas hoje em dia são muito pouco gratas. Nós evoluímos muito em termos tecnológicos, em muita coisa. Aliás, nós hoje temos à nossa disposição muitos meios que não tínhamos há 10, 15, 20 anos atrás, há 50 anos atrás, mas damos muito pouco valor àquilo que os outros fazem por nós. Sim, e depois Não só os outros, até damos muito pouco valor àquilo que temos, porque aqui há tempos até rolava um anúncio qualquer, penso que era na televisão, que era algo do género, tinham Ferrari, daí a 2 dias já não queriam Ferrari. Pronto, nós hoje vivemos de uma forma tão materialista que damos muito pouco valor aos nossos sentimentos, à nossa essência, e eu penso que isso é o grande mal, é realmente nós não valorizarmos as coisas pequenas. Tomemos como exemplo, por exemplo, se hoje alguém lhe acontece algo de mal, teve, por exemplo, há dias aconteceu uma situação, tive uma situação inesperada no meu Jeep, ok? E podia ter sido pior, foi para a oficina, tive que chamar o reboque, mas afinal de contas, ainda bem que aconteceu aquilo, porque havia algo no motor que não estava bem e, portanto, que foi resolvido e evitou uma situação pior. Portanto, é assim, e eu sinto-me grata por ter estado à espera por aquilo ter acontecido, por ter estado 2 horas à espera do reboque, por ter vindo táxi para casa e já tenho o Jeep à porta outra vez. Portanto, é assim, pois, mas eu se acho tivesse tido um acidente por causa disso, seria bem pior, exatamente, portanto, é não assim, é? Seria bem pior. sinto-me grata porque aquilo tenha acontecido.
E eu acho que é nestas coisas que as pessoas não pensam e, portanto, cada vez hoje se vê mais as pessoas mais condicionadas às tecnologias, o topo de gama do telemóvel, o topo de gama do portátil, o topo de gama do carro, o topo de gama de mais não sei o quê, e portanto as pessoas deixam de dar valor, o valor exato àquilo que realmente é importante. E neste caso, eu penso que a gratidão é uma das coisas mais importantes na relação das pessoas. E mesmo na vida da própria pessoa, porque a pessoa que sente gratidão, eu acho que é a pessoa que dorme em paz, que sente paz e que tem uma paz tremenda dentro de si. Isto, portanto, o resultado, isto que aquilo que eu estou a dizer é resultado daquilo que o doutor me estava a dizer. Portanto, estas pessoas não sentiram qualquer tipo de gratidão. Mas deixe-me ir mais longe do que isso. Isto é a minha interpretação da coisa. Que vai entroncar exatamente no que acabou de dizer. A pessoa que dorme bem é uma pessoa feliz. E a Exatamente. felicidade e a gratidão estão ao mesmo nível. Uhum. O indivíduo que é feliz é grato. Aliás, essa gratidão aumenta-lhe a felicidade. Mas eu também vejo estes casos como casos positivos. Estes casos têm que existir, sabe? Estas pessoas ingratas têm que existir no nosso dia a dia. Mas isto era porreira que todos fossem ingratos. Não! São estes indivíduos que às vezes eu não quero ser como ele. Ok, Exatamente. excelente. Mas é preciso que ele exista para eu ver que não quero ser assim. Portanto, estes indivíduos, ainda bem que acontecem. E normalmente estes indivíduos, estas pessoas ingratas, eu tenho casos giríssimos nessas coisas, lindos de morrer mesmo. Mas a sério, quer dizer, ouça, nós tínhamos aqui o dia todo para falar sobre isto. Porque são estes casos, normalmente até são casos, são pequenas, e desculpem a terminologia, pequenas virgens ofendidas. Você muitas vezes não pode dizer nada que ofende. Tudo que lhe disser, para lhe dizer, olha, tente ser diferente, não pode dizer isto. Eu tive um miúdo, porque ele tem 20 e poucos anos, veio a uma consulta minha com um problema depressivo, que esta depressão cria-lhe problemas gástricos. E eu disse-lhe 15 dias depois, diga-me alguma coisa. Que é para depois eu poder ajustar doses e tomas, por mais uma toma ou menos uma toma. E ele disse-me que 15 dias depois, olha, senhor, eu estou igual. Meus queridos ouvintes e doutora Dina, eu tinha a certeza absoluta que não podia estar igual. Eu disse, olha, eu não tenho aqui a sua ficha, por favor, mande-me aquilo que eu lhe receitei. E ele mandou-me e eu disse, olha, desculpe lá, mas não pode. Faça-me só um favor, diga-me o que é que comeu ontem e hoje. Bem, você não está a ver. Não está a ver. Uma loucura, ouça, uma loucura. Uma loucura. Coca-Cola, café, indivíduo com cólicas, portanto, com síndrome de cólon irritável, feijão preto, batata frita, ouça, coisas de bradar ao céu, café, que é um veneno para esta situação. E eu depois disse, olha, desculpe lá, você se andasse como me chegou à consulta, você não podia comer isto tudo 2 dias seguidos que ia parar ao hospital, ou não saía de uma cama. Se você conseguiu comer isto é porque andava melhor. Nem sequer resposta tive. Desmarcou a consulta. E o pai vem-me dizer que eu não devia falar assim para o filho. Porque eu disse, ouça, desculpa, então você comeu isto. Isso é uma loucura. Então, você se comeu isto é porque conseguiu comer. Porque se você andasse mal, você não conseguia comer isto. Então se você faz isto, então quer o quê? Quer melhorar? Pois o senhor ficou ofendido e o pai também ficou ofendido. Portanto, está a ver? Isto não podem ser pessoas muito felizes, porque o indivíduo feliz diz, Sousa, ainda bem que você me diz isso. Ainda bem, olha a geneirada que eu andava aqui a fazer. Não, virgens ofendidas não podem ser, não se pode dizer isto.
Está a ver? Agora, eu fico chateado com isto. Não, quer dizer, até eu estou a falar para o bem da pessoa. A pessoa inquina esta informação toda, não tem mais nada. Ele segue a sua vida e vai continuar mal por ele a fazer este tipo de alimentação, vai continuar a estar mal para o resto da vida. Quando eu, inclusive, sou muitas vezes para ajudar esta gente, eu digo, olha, vai-me fazer um favor, vai-me fazer um diário, faça-me um diário no Messenger de tudo o que come e eu vou corrigindo aquilo que come. Dou-me esse trabalho, porque estou numa de servir o meu doente. Esta pessoa não quer isso, percebe? Não, não se lhe pode dizer isto. O pai dizia que devia dizer isto de outra maneira. Mas há outra maneira de dizer que a pessoa está errada? Pronto, se calhar há. Mas eu com 52 anos não estou a ver ainda muito bem o que é que eu lhe poderia ali dizer. Porque são erros atrás de erros, atrás de erros, atrás de erros. É óbvio que o indivíduo que tem problemas destes que vai ter, quer dizer, não há indicação, mesmo na medicina convencional, isto é assim, quer dizer. E era um bocado isso. Desculpa o desabafo. Não, doutor, está à vontade. Eu também tenho as minhas coleções de ingratidão. Todos temos, mas isso é positivo, quer dizer, isso é bom, isso não é mau, eu não acho isso mau, porque depois a seguir eu vou ao meu Facebook e vejo lá imensas coisas positivas que me dizem, não, isso, o que tu tens é exceções. Repare, eu falei aqui, assim rápido, que me aconteceram 4 indivíduos. Eu tenho centenas de doentes, portanto 4 indivíduos nem sequer fazem parte da estatística. Mas ainda bem, mas acontecem muitas vezes para abanarem comigo e muitas vezes para eu ter noção de algumas coisas que tenho que corrigir. E isso muitas vezes corrigir para mim próprio, porque às vezes também dar demais também é mau. E eu às vezes tenho que ter estes indivíduos que vêm mexer no meu eu e que eu tenho que às vezes fazer pequenos reajustamentos. E isso também é positivo. Portanto, eles continuem assim, porque é muito bom. Doutor, acho que e já vamos adiantado na hora, já temos 1 hora de live. Mas acho que tínhamos aqui tema para o próximo café virtual, que é a transformação, a aceitação, a mudança. Pode ficar para o próximo, o desenvolvimento espiritual que nos leva também a atingir outros patamares de felicidade na nossa vida, e espiritual. Eu não estou a falar aqui de crenças, estou a falar... Eu sei o que é que está a dizer. Pronto, e o doutor sabe perfeitamente que eu sou uma pessoa que vive muito essa onda. Muita gente até diz que eu sou zen, que sou muito zen. E eu acho que se calhar tínhamos aqui tema de conversa. Agora estávamos aqui até à noite. Sim, a conversa é como as cerejas e, portanto... Passava a hora de jantar e eu nem sequer tinha fome. Os nossos ouvintes iam dizer assim, que seca que eles nunca mais se calam. Estes gajos não se calam. Exatamente. Portanto, eu acho que hoje íamos terminar por aqui, se o doutor não tiver mais nada a acrescentar. Estamos mais já nada. De live. E eu ia só dizer aos nossos ouvintes que o doutor continua disponível para responder a qualquer questão e nós, os dois, continuamos disponíveis para receber também sugestões de temas que queiram ver, que sejam temas que queiram ver abordados nestas pausas para o café virtual, e teremos muito gosto em discutir os temas sugeridos por os ouvintes, pelas pessoas que nos ouvem e que nos seguem. Portanto, doutor, resta-me agradecer-lhe primeiro por este pedacinho, porque um bocadinho seria um bocadinho mais, por este pedacinho. Agradecer-lhe também por ter abordado todos estes assuntos. Mais uma vez, dar-lhe os parabéns pelos seus bebés. Muito obrigado. Seu sucesso. E desejar-lhe o resto de uma boa semana, de um fim de semana bonito, de um bom jantar, de uma noite serena.
Obrigado e retribuo esses votos assim, doutora Dina, e aos nossos Obrigada. ouvintes, votos de um bom jantar. Espero que tenham gostado deste live e mais uma vez a minha gratidão profunda pelas vossas partilhas e por nos fazerem bater recordes a cada live que a gente tenha feito. Esta última com 1900 visualizações. Portanto, vamos ver se esta bate esse recorde já anteriormente. Um beijinho para si, um beijinho para todos os nossos ouvintes e um abraço aos homens que nos ouvem também. Um abraço para si, doutor, e um beijinho, e para todos os nossos seguidores, para os que já estavam connosco e que de certeza hoje, portanto, estarão outras pessoas que não estiveram antes. Um grande beijinho também, um grande bem-aja e uma noite serena para todos. E um bom jantar. Muito Obrigada. obrigado. Com licença, Ana. obrigado.